Boa noite, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Depende da hora que vocês estão vendo o vídeo. Seguinte, essa é a nossa primeira aula sobre Sócrates. A ideia é eu conseguir fazer em uma aula, se eu ver que não. A gente divide ela em duas. A ideia é tentar fazer em uns 10, 15 minutos no máximo. Bom, Sócrates faz parte do período clássico da filosofia, que é aquele período que a gente já está trabalhando, que é o período que a gente começou ali a falar dos sofistas. Sofistas eram aqueles caras que relativizavam a verdade, né? Lembram disso? Que a verdade era relativa e que mudava e que dependia do ponto de vista de cada um. Sócrates vai dizer e vai contestar isso firmemente. Mas para a gente pensar o Sócrates, eu preciso falar algumas coisinhas aqui. Sócrates talvez seja um dos caras mais importantes para a história da filosofia. Tanto que a filosofia se divide em pré-socráticos, socráticos e pós-socráticos. E uma outra coisa importante de vocês saber é que Sócrates nunca escreveu nada. Nunca escreveu nenhum livro. Tudo que a gente sabe sobre Sócrates foi seus discípulos que escreveram, principalmente Platão. Aí você vai dizer, professor, mas a gente vai estudar um cara aí que nunca escreveu nada? Como é que ele pode ser tão importante assim para a filosofia se ele nunca escreveu nada? A questão é, e aqui já começa a filosofia, né? Se você parar para pensar, existe um cara aí bem importante em que também nunca escreveu nada e que a gente vive de acordo com os ensinamentos desse cara. A gente, praticamente o mundo todo quase, né? Se vocês pararem para pensar, Jesus Cristo também nunca escreveu nada. Tudo que a gente sabe sobre Cristo foram seus discípulos que escreveram. E olha só, a gente vive a nossa vida aí de acordo com o que ele falou. Ele já morreu aí faz um tempo e a gente continua a viver de acordo com os ensinamentos dele. Então, não escrever algumas coisas não significa que você não é importante. Bom, o Sócrates, alguns dizem que a filosofia nasce com Sócrates. Aí você vai dizer, tá, mas como assim? A gente está falando de filosofia faz um tempo e agora a filosofia nasceu. Talvez esse tipo de filosofia aqui, tá? Alguns inclusive dizem que se perguntar é filosofar, né? Acho que até vocês já poderiam quem sabe até usaram essa definição, né? O que é filosofia? Filosofia é se perguntar. Pode ser, não está errado, mas também não é só isso. Tem muito de como saber se perguntar, saber fazer as perguntas certas, na verdade. Aliás, o pensamento central aqui da filosofia socrática é justamente saber se perguntar, a arte de fazer perguntas, a arte da reflexão. Reflexão, né, no sentido de refletir, dobrar sobre si mesmo, que é o que a gente vai começar aqui, o próximo tópico, né? A vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Então, olha só, lembra? Reflexão, dobrar sobre si mesmo. Então, vamos lá. A única vida que vale a pena é viver uma vida virtuosa. A única vida que vale a pena viver é uma vida virtuosa. Uma das buscas, talvez mais importantes, né, desse pensamento clássico, desse período clássico da filosofia, é buscar uma vida virtuosa, uma vida de virtudes, de você ser justo, ser bom. Só que para isso você tem que saber o que é a justiça e o que é a bondade, por exemplo.
Só posso viver uma vida virtuosa se saber o que é bom e mal. Bom e mal não são conceitos, não são relativos, melhor dizendo. São absolutos, ou seja, não mudam. E aqui, se vocês bem se lembram, a grande crítica que o Sócrates fazia aos sofistas era que os sofistas falavam que o que é bom ou mal é relativo e depende de cada um. Para o Sócrates, não. Para o Sócrates existem os conceitos que são absolutos, e quando ele fala absolutos é que não mudam, não podem ser bom ou mal, dependendo do ponto de vista de cada um. Eles só podem ser bons ou maus. Só podem ser julgados, portanto, por meio de um processo de questionamento e raciocínio. Então é através da filosofia do questionamento que a gente vai encontrar esses conceitos. Uma vida inquestionada é uma vida de ignorância e sem moralidade. Dessa forma, a moralidade e o conhecimento estão ligados. Então, olha só, ele está querendo dizer que quanto mais você conhece, quanto mais você sabe sobre as coisas, e aliás, você só pode alcançar essa moralidade se você for uma pessoa sábia. A vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Aliás, essa é a atitude filosófica, de refletir sobre a vida. Certo? Vamos para o próximo tópico. Só sei que nada sei. Talvez essa seja a frase mais falada dentro da filosofia. Às vezes até você já brincou com essa fala, com essa frase, talvez meio sem saber o sentido exato dela. Não que seja muito difícil de compreender, mas vamos lá. A consciência da própria ignorância é o começo da filosofia. Ou seja, você saber que não sabe é uma atitude sábia. Obviamente que Sócrates sabia de muita coisa. Só que ele sabia principalmente que ele não sabia de tudo. Certo? Você reconhecer isso é uma atitude sábia. Ignorante é aquele que pensa saber de tudo. Que diz como as coisas são, que é assim que é, que é porque eu sei, porque é o sistema, ou porque Deus quis e etc. Normalmente essas pessoas que se dizem muito sabidas, pouco sabem sobre realmente a vida. O que Sócrates procurava? A definição daquilo que uma coisa, uma ideia, um valor são verdadeiramente. Então assim, quando Sócrates perguntava sobre a beleza, ele não queria saber a mera opinião de alguém sobre se algo é belo ou não. Ele queria entender a essência do belo. Se eu perguntar para vocês se isso aqui é belo ou não, talvez vocês digam sim, professor, é belo ou não é. Só que essa pergunta, na verdade, está se referindo a uma opinião sobre essa caneta, O que Sócrates quer saber é o conceito de beleza. O que você atribui, ou o que a caneta tem que ter para ser bela ou não. Porque senão vira só opinião. E a opinião, ela muda com o tempo. Muda de pessoa para pessoa, etc. E o conceito, a essência, Isso que o pensamento conhece da essência de alguma coisa chama-se conceito. Então, mais uma vez, Sócrates queria encontrar os conceitos das coisas. O conceito de beleza, o conceito de justiça, de amor, coragem,
amizade, etc. Beleza? Vamos para o próximo. Conhece-te a ti mesmo e conhece a ti mesmo. Na verdade, são a mesma frase. Algumas pessoas dizem que o prefixo te aqui está dando ideia de dualidade, né? Conhece-te a ti mesmo, está dizendo de novo, né? Mas vocês vão achar, na maioria das vezes, escrita desse jeito. Essa frase, conhece-te a ti mesmo, é muitas vezes atribuída ao Sócrates, como se fosse ele que tivesse dito. Mas na verdade não. Essa frase é encontrada na porta da entrada, né? Na entrada da casa do oráculo de Delfos. Oráculo, para quem não está ligado, é uma pessoa, é um ser, uma entidade, talvez, que tem uma ligação direta com os deuses. Eles teoricamente poderiam prever o futuro ou saber coisas que somente os deuses saberiam. E uma vez o oráculo de Delfos era a cidade, né, em que eles viviam, falou que Sócrates era o homem mais sábio de toda a Grécia porque ele sabia que não sabia. Lembram? No início da filosofia você sabia que não sabe, né? E Sócrates ficou meio incomodado com isso e tentou meio que buscar essa resposta, né? Como assim eu sou o homem mais sábio de toda a Grécia, né? E Sócrates meio que faz essa ideia de confrontação com o oráculo, ele vai atrás de algumas pessoas que teoricamente seriam muito sábias ou até mais sábias que ele e faz algumas perguntas, né? Tipo, ele chega no poeta e pergunta para o poeta o que é o amor. E quando o poeta se depara com essa pergunta e tenta responder, Sócrates percebe que o poeta não sabe o que é o amor. Quando Sócrates chega para o soldado e pergunta o que é a coragem, o soldado também se complica um pouco para dizer o que é a coragem. Então, Sócrates chega à conclusão de que essas pessoas pensam saber coisas que, na verdade, não sabem. E por isso não são sábias. Então, a filosofia aqui do Sócrates, e ele percebe isso, que a sabedoria está em você reconhecer que não sabe as coisas. Só sei que nada sei. E quando ele reconhece isso, ele conhece a si mesmo e o limite da própria ignorância. A filosofia nasce a partir da reflexão, ou seja, do olhar para dentro. Faz-se necessário refletir sobre o que significa de fato conhecer alguma coisa. Como é que a gente sabe que sabe das coisas? A partir daí, construir base para todos os tipos de conhecimento. Eu vou continuar. Para adquirir conhecimento acerca de si mesmo, era necessário compreender os limites da própria ignorância. Saber que não sabe é o começo para você se tornar uma pessoa sábia. Só a partir daí você consegue remover as suas ideias pré-concebidas, ideias apressadas sobre a própria realidade, preconceitos, etc. A continuação da frase toda é: conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Ou seja, você precisa conhecer os limites da própria ignorância, conhecer-se a si mesmo, para só aí então você conseguir conhecer a realidade à tua volta. Você pode até pensar que é uma coisa fácil você se conhecer-se a si mesmo, né? Porque afinal é você. Só que será que você realmente sabe
sobre si mesmo? Você se conhece? No sentido de que você já parou para pensar o que as pessoas pensam sobre você? Não no sentido de julgamento, de julgar como você é, mas será que o que você demonstra ser para as pessoas é como você realmente é? Será que você se mostra como você realmente é para as pessoas? Será que você se conhece? Às vezes você tem uma certa dificuldade de lidar com algumas questões, se relacionar com algumas pessoas, família, amigos, e às vezes você não entende que o problema às vezes é você, pelo fato de você não se conhecer e não refletir sobre isso. Segundo Sócrates e o oráculo de Delfos, conhecer-se a si mesmo é o ponto-chave para a gente conhecer o mundo à nossa volta. Esse talvez seja um dos pontos principais da filosofia socrática. Bom, gente, eu vou ficar por aqui. A gente tem mais um tópico para trabalhar, mas não vai dar tempo. A aula vai ficar muito extensa, então o próximo tópico, que é a parte da maiêutica, que é um método de investigação socrática, a gente deixa para uma próxima aula, para uma aula mais curtinha. Então é isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, ficou algum questionamento, chama lá na plataforma ou no WhatsApp. É isso aí, bons estudos e falou!